Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um devocional, mais um dia em que estamos na presença do Pai para receber o alimento dele. Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Louvado seja o Senhor. Aqui em Daniel nós estamos vendo uma situação onde Daniel ele clamou, ele pediu socorro ao Senhor, mas esse socorro ele não chegou imediatamente. E existem situações nas nossas vidas que nos deixam confusas, não é verdade, mulheres? E diante de tais situações, muitas vezes nós somos tentadas a perguntar: onde está Deus? Por que o Senhor se demora? Por que o Senhor não escuta minha oração? Por que o Senhor não chega com socorro? Não é verdade? E nós nos perguntamos: por que as coisas têm que ser assim? Quando essas perguntas surgem em nossos corações, amadas, nós devemos sempre tentar memorizar que a vontade de Deus é soberana, que Ele é perfeito, que Ele é poderoso. Mas o profeta Daniel, ele passou por uma experiência assim, semelhante, que quando ele ainda era jovem, nós sabemos que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Deus, ele, por conta da idolatria, por conta do pecado, eles desobedeceram ao Senhor, e o Senhor permitiu que o povo inimigo prevalecesse sobre eles, e ali eles foram levados presos, Foram servir a outra nação. E o Senhor usou bastante Daniel, mesmo em terra estranha. Daniel, ele era um homem de oração, que orava ao Senhor 3 vezes por dia, como a Bíblia nos relata. E nada do que havia acontecido para ele e para o seu povo havia enfraquecido a fé de Daniel. Veja bem, Daniel, ele era um homem íntimo de Deus. Daniel era um homem que buscava a presença de Deus. E por isso sua fé não foi enfraquecida. E aí o verso de hoje, mulheres, vai nos dizer que Daniel teve 2 atitudes que permitiu que Deus ouvisse as orações e enviasse um anjo para lhe trazer revelações. Porque esse versículo que nós lemos é um anjo conversando com Daniel. A primeira atitude de Daniel foi aplicar o coração para compreender, Ele disponibilizou o seu coração para estar na presença do Senhor. O tempo de exílio, o tempo difícil, o tempo de tribulação não tirou Daniel da presença do Senhor. Muito pelo contrário, aproximou Daniel, trouxe Daniel para mais perto. Ele orava. Naquele tempo, quando os inimigos quiseram buscar um erro para acusar Daniel, para fazer com que Daniel fosse prejudicado, eles fizeram o quê? Procuraram a oração, porque eles sabiam que Daniel orava. Então eles tramaram um jeito de fazer com que a oração fosse proibida, porque eles sabiam que Daniel orava tanto que ali era uma forma de pegar Daniel. E aí eu me pergunto, se um inimigo meu, se um inimigo seu quisesse tramar contra a minha vida e contra a sua vida, será que nos pegar em oração seria uma forma que eles iriam tramar contra nós? Será que o inimigo das nossas vidas, Satanás, ele sabe que nós oramos tanto assim, que vai querer tentar contra as nossas orações? Interessante esse questionamento, não é, mulheres? E em segundo lugar, é mencionado que Daniel, nesse versículo, ele humilhou-se perante o seu Deus. Daniel, ele era um homem sábio, mulheres, investigador da verdade. Ele era apaixonado pelo conhecimento. Mas isso não levou Daniel ao orgulho. Muito pelo contrário, Daniel cada vez mais diminuía para que o Senhor crescesse em sua vida. E ele continuava humilde e humilhava-se perante Deus. E aí, quando nessa situação que Daniel clamou ao Senhor, o anjo chega para ele, nós vamos ver, se nós lermos o capítulo completo, que o Senhor já fazia dias que havia liberado o anjo para vir fazer acontecer na vida de Daniel. Desde que Daniel orou, que o Senhor tinha liberado a provisão divina. E aí nós vamos ver que o anjo ele encontrou algumas barreiras no meio do caminho, onde o anjo teve que lutar
para depois chegar com a providência na vida de Daniel. Ou seja, tem situações na minha vida e na tua vida, amados, que não está acontecendo, ou que nós não vemos a mão do Senhor, ou que não está acontecendo como nós queríamos. O socorro ainda não chegou da forma que nós clamamos, porque nós achamos que Deus não ouviu, que nós achamos que Deus não quer fazer, nós achamos que Deus não trouxe nenhuma provisão para nós, mas o Senhor já liberou a bênção. O Senhor já enviou seus anjos. O Senhor já enviou socorro. Amém? Mas é importante que nós continuemos em oração. Porque quando nós oramos e quando nós clamamos, muitas vezes essa bênção que é liberada sobre nós, para chegar até nós, vai encontrar algumas situações pelo caminho. Porque o inimigo das nossas almas, ele não para de trabalhar. Porque ele sabe que o Senhor escuta o clamor, que o Senhor opera nas nossas vidas. Amém? Então, quando dúvidas atingirem a sua fé, faça como Daniel. Aplique o seu coração para compreender as verdades do Senhor. Amém? E humilhe-se perante Ele. E que o Senhor te abençoe e te dê forças. Mulher, não desista de acreditar. Não desista, porque se o socorro ainda não chegou como você pediu, se você ainda não consegue ver a situação da forma que Deus vê, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor humildade, peça ao Senhor que abra os teus olhos para ver o que está acontecendo. Assim como aquele profeta do Antigo Testamento, ele teve que orar para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, porque ele não estava conseguindo ver a multidão, o envio que o Senhor havia feito para protegê-los no meio de uma situação de guerra, de inimigos. E ali ele estava vendo que havia provisão de Deus enviada. Então assim somos nós às vezes. Nós temos que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos e nos faça enxergar que o Senhor tem estado presente, que os anjos do Senhor nos cercam. Amém? Porque a Bíblia diz: aos teus anjos dará ordem para que nos guardem. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te amamos e nós bendizemos o teu nome. Obrigado por esse dia, pela tua presença, pela tua soberania. Perdoa as falhas, os pecados e nos ajuda, Senhor, a melhorar. Toma-nos em tuas mãos e fortalece o nosso espírito. Obrigado por esse dia, pela tua presença. E, Senhor, que se nós estamos enfrentando situações em que é difícil entender, em que é difícil ver a tua mão, que muitas vezes as situações está fazendo com que o nosso coração fique duro e incrédulo, Pai. Em nome de Jesus, que isso venha cair por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor nos faça entender, enxergar que o Senhor, quando nós nos humilhamos e quando nós aplicamos o nosso coração a compreender o Senhor envia a resposta. O Senhor envia a provisão dos céus. O Senhor ouve as nossas palavras. E que por causa das nossas orações, o Senhor vai liberar anjos, o Senhor vai enviar bênçãos, o Senhor vai enviar socorro nas nossas vidas. Então, Pai, que nós venhamos ser mulheres que não vamos parar de orar, que não vamos parar de clamar ao Senhor. Mesmo que nós, com os nossos olhos naturais, não estejamos vendo as bênçãos e o socorro, mas que nós possamos crer que na esfera espiritual, o nosso clamor, as nossas orações estão sendo ouvidas e o Senhor está resolvendo a nossa situação. Mas que nós sejamos mulheres de oração, humildes e que coloquemos o nosso coração sempre à tua disposição. Pai, fica conosco, nos livre de todo mal, nos dá graça e misericórdia nesse dia, como sempre tem nos dado, para vencer mais esse dia. Em nome de Jesus, abençoa esta mulher e a vida dela, toda a casa, a família, todas as áreas, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mulher.